One Piece 973, olha só, ainda não foi o final do flashback, mas será que esse foi o capítulo derradeiro? Olha só, galera, semana que vem, dia 15, vai chegar o capítulo 974 e eu acredito que teremos mais alguns recortes, como vimos aqui, né, uma coisa meio apressada, tipo o Kawamatsu fugindo com a Hiyori, uma pequena correria, porque o Oda precisa acabar esse flashback, então ele está sintetizando alguns acontecimentos. Eu acredito que ele ainda fará isso um pouco ali no início do 974, não sei se vai tomar um terço do capítulo ou metade do capítulo, mas no 974 eu acredito que já iremos para o tempo presente. E olha só, aqueles pensamentos, aquelas hipóteses que alguns chamam de teoria no popular, de que o Kyoshiro era o Denjiro, estavam certos, hein? E olha aí, a abertura Over the Top, Over the Spoiler, tinha spoilado pra gente que o Kyoshiro é um dos 9 bainhas vermelhas, e é por isso que essa teoria de que o Kyoshiro era o Denjiro ficou ainda mais forte, mas a galera já pensava sobre isso. Vamos analisar o capítulo 973 pra vocês, falar disso que eu falei agorinha e muito mais agora. Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais One Piece! Essa é a análise aprofundada do capítulo. Também temos a primeira leitura, com aquele momentinho aconchegante. Analisamos o anime também. Não tem esse final de semana por conta de umas maratonas que estão rolando lá no Japão. Temos vídeos de previsões, perguntas e respostas, investigações, teorias. Então vem com a gente que o One Piece é o nosso carro-chefe, é o prato principal de vocês aqui no Oblu. E olha só, galera, eu ouvi vocês, tá? Através dos comentários da primeira leitura, em que eu cogitei fazer vídeo comentando spoilers dos mangás da Jump a partir da última semana de março, e não farei de One Piece. Foi praticamente unânime, vocês não querem que eu comente spoiler de One Piece porque vocês querem acompanhar a minha primeira leitura para ver minhas reações. Achei muito carinho com o quadro da primeira leitura, então caso eu faça vídeo de spoilers, será sobre Boku no Hero Academia, Black Clover, Kimetsu no Yaiba, sem comprometer a experiência de vocês com spoiler no título ou na thumb. O título seria algo padrão, spoiler, One Piece, quer dizer, no caso, Boku no Hero 263, Black Clover 243, sabe? E na thumb, algumas imagens que não querem dizer muita coisa ao meu lado, com uma lupa, como vocês viram aí, né? Uma outra coisa, galera, um recado bem importante. Hoje não teremos live. Eu tinha dito no vídeo de primeira leitura que teríamos live, mas eu tô bem cansadão. Eu tô aqui em Recife, vim visitar a minha amada mãe. Tô aqui com Isadora, produção, então eu tô apresentando a cidade a ela. Ontem teve o casamento de um amigo meu, então tá tudo muito acelerado e eu tô bem cansado. Então eu preciso descansar, eu preciso dar uma desacelerada pra manter o ritmo do All Blue nos próximos dias. Eu espero que vocês entendam, mas isso tudo posto... Vão aí na descrição conferir os links do Catarse e do Instagram do documentário que eu participarei, do One Piece. Vão lá, hein? Agora vamos comentar esse capítulo finalmente. Bom, meus queridos, o capítulo 973 é intitulado O Clã Kozuki. Então mostra aí o que é que aconteceu com cada um após a morte de Oden. Cada um, eu me refiro a Kozuki Toki, Kozuki Hiyori e Kozuki Momonosuke. E essa capa do Capone, hein? Onde é que vai parar? Porque temos aí a 21ª capa dos Piratas Fire Tank, do Capone, né? Oh, my family. Gotti contra-ataca. Então o Gotti tá causando alvoroço num dos portos de Dressrosa, mas aqueles 3 marinheiros de destaque ainda não deram as caras. Então acho que o Gotti vai apanhar de novo e eu não sei pra onde tá indo essa capa. Porque primeiro vamos lá procurar a Lola. Agora desandou, foi tudo, mas tá interessante de acompanhar. As cenas iniciais da narrativa são muito bonitas porque mostra aí o Oden ensinando o que é o mundo para a Hiyori e para o Momonosuke. E também ensinando o que não deve para o nosso menino Momonosuke, né? Qual o tipo de mulher que você mais gosta, meu filho? Vai, diz aí pra mim. É por isso que o menino é tão tarado.
chocado. O Shanks fica chocado pela maneira como o Oden vai dando umas dicas sobre a arte da espada para o Momonosuke, né? Ó, meu filho, quando você for cortar alguém, imagine como se você estivesse cortando um bolo. Oden também fala sobre o laço histórico entre os Minks e os Kozuki e quando a hora chegar, é lá que os Bainhas Vermelhas vão precisar pedir ajuda. Só pra lembrar a vocês que essa conexão entre Zou e Wano deve explicar no futuro alguns porquês. Tipo, o porquê de Zunisha está caminhando pela eternidade, vagando, né? Ele tá pagando, é uma penitência. E também explicar o porquê o Zunisha obedece o Momonosuke no momento em que ele precisa dar uma trombada nos navios do Jack para proteger a si mesmo e ao Mokomo do Kedon, Zou de uma maneira geral. Bem curioso que a gente vê uma cena da Hiyori tocando uma música chamada Princesa da Lua, lembrando que os Kozuki têm a lua como seu símbolo principal. Lua crescente, mas ainda assim lua, e eu me pergunto se os Kozuki vieram da lua. Ou tem alguma relação com aquelas ruínas que vimos nas histórias de capas do God and Hell. Isso que vimos nessas duas primeiras páginas de fundo cinza são cenas de um flashback dentro do flashback principal. E é pra esse flashback principal que a gente volta. Kinemon e Kikunojo detonam os seus perseguidores, minions do Kaido, com a ajuda da Shinobu, que tem mais um momento emocionante. A nossa Kunoichi, a nossa ninja, pergunta se ela pode ser uma seguidora do clã Kozuki. E é claro que pode. Todos os outros seguidores viraram seguidores sem pedir permissão. É tipo, eu vou te ajudar e pronto. Shinobu, então, nesse capítulo 973, é confirmada como a 10ª Bainha Vermelha, essa linda. E vemos aquela briga entre Nekomamushi e Inuarashi aumentando de tamanho. O início foi lá no caldeirão com o Oden ainda vivo, né? O Inuarashi fica pistola porque ele viu aquela provocação do Nekomamushi aos inimigos como um dos fatores que levaram à morte do Oden. Claro, Orochi, miséria do jeito que é, foi lá e mudou a sentença para fuzilamento. Mas será que foi mesmo por conta da provocação do Inuarashi que a sentença mudou? Eu diria que não. Nekomamushi não inflamou o Orochi, porque ali a situação estava totalmente sob o controle do Shogun Orochi. Então, de qualquer jeito, ele ia matar o Oden, não foi uma provocação que fez ele mudar de ideia. Então é uma pena a gente constatar que as acusações começaram a partir do Inuarashi, mas apesar de não concordar com o Inuarashi, eu o entendo, porque o momento ali foi de agonia pura, pessoal. Tava todo mundo com os nervos à flor da pele, e é bom a gente notar que essas acusações aqui foram se desenvolvendo e aumentando de tamanho. Devem ter falado até tamanho do outro. E tua mãe? Aquela gata leiteira. Pior é a tua, aquela cachorra. Então, ao invés de focarem na fuga, gato e cachorro trocaram essas farpas e foram pegos por um dos Numbers. Nesse momento, Denjiro e Ashura Doji ficam pra trás pra ajudar e os seguintes personagens seguem em frente: Kinemon, Kanjuro, Raizou, Kikunojo e Kawamatsu. E bem sabemos que os 4 primeiros citados viajaram no tempo e o Kawamatsu ficou responsável por cuidar da Hiyori. Pelo menos até um tempo, porque depois quem cuida é o Denjiro, é o Kyoshiro. Lá em Kuri, as forças do Kaido já incendiaram o castelo. E aí eu fiquei achando meio louco, né? Como é que o Kaido chegou nesse cenário no castelo de Oden antes dos bainhas, que depois que foram jogados da panela pelo Oden, dispararam rumo ao castelo de Kuri. Mas o Kaido bem que pôde ter se transformado em dragão e o Oda resolveu apenas ocultar essa cena. Tudo isso pra ter aquela cena em que o Kaido mete medo no Momonosuke. Vocês lembram lá em Zou, quando o Momonosuke só em lembrar do Kaido ficar aterrorizado? Pois é, não tinha tido um encontro entre esses dois. Então chegou o momento. E é um momento bem traumatizante pro Momonosuke realmente, porque o Kaido pega ele pelo pescoço, ameaça jogar do precipício lá no castelo,
taca pro fogo de novo, pergunta quem ele é. Então imagina, né? O Kaido tá na tua frente. O Oda não respeitou um pouco as proporções aqui. O Momonosuke é pequenininho, ele tem uma estatura normal de criança e o Kaido tem uma mãozona. Então o Momonosuke, comparado com a mão do Kaido, parece ser bem maior, né? Mas, enfim, é apenas um erro de proporção do Oda. Algumas pessoas não gostam de falar, né? O Oda errou. Às vezes é apenas por um encaixe. O Oda, às vezes, precisa adaptar as estaturas dos personagens, né? Porque tem os personagens de 5 metros, 3 metros, então precisa haver uma adaptação. Às vezes a proporção tá bem diferente porque o Oda quer ressaltar o perigo daquela cena, como é o caso do Jushigan do Jabra no Sanji. A gente vê uma mãozona gigantona lá e o Sanji desviando, mas é pra ter o impacto da cena, né? O impacto do golpe sendo desferido. E eu gostei muito desse momento em que o Kaido tá carregando o Momonosuke, porque ele diz que ele é o herdeiro de Oden e que um dia vai carregar o Wano em suas costas. Ele diz isso fazendo um biquinho, né? Uma criança, claro. Ele tá morrendo de medo. Ele sabe que seu pai já morreu. Aquele cara matou o pai dele. E ele tá vendo tudo desmoronando. Cadê os bainhas vermelhas? O castelo tá pegando fogo. E a minha mãe e minha irmã? Por isso que ele tá fazendo biquinho. Mas ele é corajoso e deu um tom de... Sabe o Luffy quando diz: eu serei o rei dos piratas? Pois é, este foi o Momonosuke dizendo que vai carregar o Wano em seus ombros no futuro. E só pra ressaltar, mais uma vez eu gostaria de comentar sobre essas pernas compridas do Kaido, velho. É o perna longa literal, né? Enfim, eu acho que ele foi ficando fortão e tão pesadão no tronco, esqueceu de malhar as pernas, aí o tronco foi achatando as perninhas dele. Eu já falei outro dia que o Kaido, ele pode ser um híbrido de várias raças, tipo braços longos, pernas longas, né? Mas não, eu acho que com o passar do tempo ele foi ficando cada vez mais buff, né, tipo toradão em cima e achatou as pernocas. Eis que Kinemon, Kanjuro e Raizou são os únicos que chegam no castelo. Kikunojo também tá junto, apesar de não aparecer nessa cena, e é nesse momento que rola a famigerada viagem no tempo. Agora, se Hiyori tava ali, por que ela não foi pro futuro também? Bom, Kawamatsu resgata a menina e o Oda aqui oculta alguns detalhes que podem ser revelados no futuro. Porque a Toki diz que tem um plano, já pula para um quadrinho em que o Kinemon fala para o futuro, e em seguida já tá o Kawamatsu escapando com a Hiyori. Nesse momento, Kinemon, Kanjuro, Raizou, Kikunojo e Momonosuke já pularam 20 anos pro futuro. A Toki fugiu, como a gente vê posteriormente, e eu comentarei também, e o Kawamatsu foge com a princesinha. Mas eu acredito que esses detalhes ocultados pelo Oda nessa sequência precisam ser revelados no futuro, né? Senão a separação do Momonosuke e da Hiyori vira apenas uma conveniência de roteiro para distribuir as peças do jeito que o autor quer. E nessa sequência alucinante, a Toki sai em disparada do castelo com um Koma-uma, é um cavalo típico de Wano. Lembre-se que todos os animais típicos de Wano têm aquele pelo flamejante. Então, em uma página apenas, a Toki jogou 4 bainhas e o Momonosuke para o futuro e deixou a Hiyori aos cuidados do Kawamatsu. Então, galera, realmente parece haver uma limitação de 5 pessoas, já que a Hiyori não pôde ir. Mas por que então a Toki não escolheu levar para o futuro 3 bainhas vermelhas, Momonosuke e Hiyori? Pô, são meus 2 filhos que estarão protegidos. Talvez essa história de separar os herdeiros do Oden, os herdeiros dos Kozuki, aumente as chances de pelo menos um deles permanecer vivo daqui a 20 anos, né? Então eu acredito que esse papo pode ter rolado rapidão e o Kawamatsu deve ter prometido cuidar de um deles nessa passagem do tempo normal, e no caso foi a Hiyori a escolhida. Acredito que o Kawamatsu deve ter falado que as suas habilidades de homem-peixe salvariam a Hiyori, principalmente a Hiyori porque ela é pequenina.
Claro, né, eu acredito que o Momonosuke também seria salvo, afinal ele não é tão maior que a Hiyori, mas enfim, eu gostaria de entender por que foi a Hiyori aí com o Kawamatsu e o Momonosuke aí para o futuro, 20 anos depois, com os outros 4 bainhas vermelhas. Lá em Bakura temos um easter egg, por assim dizer, porque vemos aquela velhinha que não temeu a lâmina do Ashura Doji. Ela tá lá 20 anos mais nova, vendo o castelo dos Kozuki pegar fogo, a galera temendo que a fúria dos deuses caiam sobre eles, e caiu, né? Por uns 20 anos aí. Então eles falam que, meu Deus, entramos agora numa noite sem fim. Mas calma lá, que daqui a 20 anos vai ter fim. Rola uma lembrança da Toki bem interessante, né? Um momento entre ela, a Toki, e o Oden. Quando o Oden diz pra ela pular mais 20 anos para o futuro, que ali, naquele momento, daqui a 20 anos, ela deve achar o que ela procura há 800 anos. E o que é que ela procura? O dia em que o mundo vai virar de cabeça pra baixo. Meu Deus, galera, estamos perto desse momento. Mas a Toki decide ficar e vai pra Bakura profetizar. Você é a lua que desconhece o amanhecer. Que seu propósito seja cumprido e projete 9 sombras daqui a 20 anos. Então vocês conhecerão o brilho da manhã. Tinha um Minion do Kaido ali no meio da multidão que tava ouvindo a tal profecia, e ele dá cabo da Toki. Pelo que pareceu, ela morre ali com um tiro. Pelo que pareceu. Não há corpo, não há provas, não há provas de que alguém de fato morreu. Mas eu acredito que o Oda, ele resolve ocultar a cena crua do momento da morte para suavizar a história. O Oden morrer com um tiro na cabeça, em silhueta, é uma maneira sutil de mostrar. Seria muito cru, não seria muito da demografia de um shonen de porrada. O Oden aparecer levando aquele tiro na cabeça e também a Toki levando um outro tiro e tombando. A ideia ficou clara e eu acredito nela. O Oden morreu lá no caldeirão e a Toki morre aqui na entrada de Bakura, levando esse tiro de um Minion do Kaido. Lembrando que a gente fala que a Toki profetizou, mas ela mais apostou e acreditou. Quem profetiza de fato é a Madame Chiarly lá na Ilha dos Homens Peixe. No dia seguinte, tá lá o Orochi com medo por não terem encontrado os corpos de todos os bainhas vermelhas. O Orochi tá pedindo por água mais quente no seu banho, justamente por ele tá sentindo calafrio. Só que a água já tá estoporando de quente, meu irmão. É como se ele tivesse em Recife e ainda tá pedindo mais quentura, tá ligado? De tanto calafrio que ele tá sentindo. Tenha medo, Orochi! É bem triste a gente perceber que o Ashura Doji ouviu a profecia da Toki, mas com o passar do tempo ele ficou desesperançoso. Interessante que toda essa história dessa aposta do que iria acontecer daqui a 20 anos é um dos fatores que fez o Ashura Doji apoiar os rebeldes. Ele estava todo a contragosto. Mas, primeiro, estava embutida na cabeça dele, ó, trabalhando essa ideia de que há 20 anos vai rolar algo. E aí quando o cara vê a morte do Yasuie, sabendo que naquele momento, ó, 20 anos se passaram, então algo vai acontecer, a galera tá se reunindo, vou lá ajudar. E no que parece ser Hakumai, Denjiro se isola num pequeno templo e muda de aparência. Ele agora é Kyoshiro, o louco. Ele diz posteriormente que foi possuído pelo demônio da ira e teve o seu rosto desfigurado. Bora debater sobre isso. O momento é agora, hein? Eu tenho 3 teorias, né? Hipóteses, pensamentos, e vamos a eles. O primeiro pensamento: Denjiro virou Kyoshiro na mais pura e simples raiva. É o que é. O que é zoadinho. Me lembra um pouco a Portugas de Rouge ter aguentado o Ace na barriga por uns 20 meses. Ah, Matheus, mas tem que lembrar que em mangá é normal os personagens se transformarem por conta de algum poder. Mas não foi bem isso que pareceu, né? Por isso que eu acho zoado. Mas se foi por conta de algum poder, vamos aos 2 outros pensamentos. Pensamento número 2. O Denjiro realmente teve uma experiência com algum demônio, já que ele estava dentro de um templo, e virou uma espécie do que Hyakimaru é em Dororo, e daí a transformação. E pensamento número 3. O Denjiro encontrou uma Akuma no Mi dentro daquele templo, a comeu e absorveu os seus poderes, ao ponto de que ele pode mudar de rosto, mas não pode ser a Mane Mane no Mi
já que o Denjiro hoje é Kyoshiro, ou seja, o Denjiro está vivo e a Mane Mane no Mi tá com o Mr. Two. O que eu quero saber mesmo é o que vocês estão pensando sobre esse estribilho, então já vai deixando aí nos comentários. Sei que o Kyoshiro prometeu fidelidade a Orochi, mas por dentro tava espumando de raiva. Oh, filho da mãe, onde eu te mato? Aí ele foi virando Yakuza, foi crescendo. O substituto de Hyogoro das Flores, pois é, a família Kyoshiro, a máfia da Yakuza da família Kyoshiro, governa ao lado do Shogun Orochi. Ou seja, perfeita notícia para o tempo presente, porque é uma lapa de aliados lá na capital. E ainda é revelado que ele, Kyoshiro, ele, Denjiro, é o garoto da Hora das Bruxas, ele que tava roubando os dinheirama lá e dando para o povo mais necessitado. No final do capítulo, Kawamatsu perde a Hiyori. Imagina o desespero do Kawamatsu, ainda fofinho daquele jeito, aquela capa. Oh, meu Deus, Hiyori, onde é que você tá? Perdeu ela em Udon. Aí ela foi parar com Kyoshiro, que revela o seu plano para a moça. Kyoshiro protegerá a Hiyori de agora em diante, só que ela terá a identidade de Komurasaki. E ele a protegerá até o dia da Grande Guerra, que a gente sabe que tá prestes a eclodir. E até lá, a Hiyori não deve falar da verdadeira identidade de Kyoshiro, que ele é o Denjiro, nem para os aliados, justamente para o Kyoshiro, Denjiro, se precaver desse possível espião tão falado e teorizado do Kaido. Teremos One Piece semana que vem, dia 15 de março, e olha só galera, hoje não teremos live. Todo domingo tem live às 20 horas, mas hoje, como eu expliquei no início do vídeo, não teremos porque eu tô bem cansadão. Quer ver mais explicação? Volta lá pro começo do vídeo e vê de novo tudo em looping. Aí vai voltando e vê pra sempre esse vídeo. Olha, deixa aí tua opinião sobre esse capítulo 973. Tá ansioso pra ver a guerra, mas olha só. Curta a vida, tranquilamente, essa é uma fase, é uma etapa, esse flashback do Oden é uma coisa linda, foi um baita capítulo. Teve algumas coisas previsíveis, sim, mas é interessante demais. O Oda conta a história, é um artista mesmo esse cara, né? Então, ó, comenta sobre o capítulo, também comenta sobre a análise e até a próxima!